Ó, talvez alguém caia com o início da gravação. A gente tem que voltar. Eu tava falando com o meu avô, que é de Curitiba, né? Ele falou que lá eles liberaram o transporte, deu um pico gigantesco na morte de Covid. Daí É, eles vão ter que parar de volta. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa, porque o pessoal não tem prevenção nenhuma, parece que não pensa. mas eu estava vendo uma matéria agora de manhã, a estrutura do transporte para a volta do transporte em Florianópolis é uma mega estrutura, vocês viram? Tem uma central Assim, de Florianópolis controle é um exemplo, né, ônibus, pra tudo todos os sobre isso. câmera dentro, câmera fora, só pode 40 pessoas. Se chega a 40 pessoas, automaticamente libera um outro ônibus no terminal para poder pegar aquelas pessoas do caminho que não conseguiram entrar. É Então 20 tem pessoas. 20 pessoas? Ah, eu achei Isso. que fosse. Então, ó, a quantidade de pessoas é bem reduzida e o próprio comércio no centro, porque daí tem a ver com a região central, né? Vai abrir em horários diferentes para evitar picos de movimento no transporte. Então, os horários no centro são alternados de fechamento, de entrada, de abertura, né? Para evitar. Aí, de repente, dependendo de como vai ser isso, está sendo um exemplo mesmo, né? Então, nacionalmente falando, dependendo de como vai ser essa volta, daí eu penso que talvez o prefeito libere a volta das escolas. Agora, como que vai ser essa volta? Daí não sei ainda, os sócios da Engenho estão fazendo reunião direto para discutir isso, como que vai ser esse retorno, né? Porque algumas famílias já disseram que não vão voltar, então a gente vai ter que talvez manter as duas modalidades, a distância e o presencial. Pois é, tipo, se a escola voltar, pode ter alguns pais que não vão querer que os filhos vão, não sei. Então talvez isso André, fosse uma dupla modalidade, né? A distância e o presencial. Ah lá. eu vejo bastante notícia de esporte, né? Aí o Campeonato Catarinense foi liberado para voltar no mês que vem. E como o prefeito ainda não liberou aqui, provavelmente o Figueira e o Avaí aqui vão usar o campo do Guarani da Palhoça, né? Eu acho que lá já liberaram. Eu vi isso, alguma coisa assim também, Uhum. eu li alguma coisa sobre, será? Então não sei, Floripa está sendo mais resistente mesmo, né? Mas o Tanto que foi a problema é que última rodada. o pessoal não usa Oi? máscara corretamente, né? Eles usam a máscara ou com o nariz de fora ou a máscara no pescoço. Daí não adianta de nada. Sim, sim. Ontem eu estava olhando aqui da sacada do meu apartamento, tem bastante movimento lá embaixo, e daí as pessoas andando com a máscara, o que adianta? Então não anda, melhor não andar. E muito adolescente andando sem máscara, porque como acham que não vão ter, não são um grupo de risco, né? Acabam não usando, mas são transmissores, né? Aí esse é o grande problema. Então não sei como que vão ser as próximas cenas dessa novela que a gente está vivendo louca, né? Um filme doido que ninguém imaginava que pudesse acontecer. A gente está vivendo uma situação inédita. Não tão inédita porque já passou, já teve, sei lá, a gripe espanhola, né? A peste negra, mas já faz tanto tempo, né? Mas vai Isso ficar na aconteceu. história. Então, Vai ficar na história. Vai ficar na história. Assim como a peste negra ficou, assim, e que teve uma mudança séria, né? Pós-peste negra, a gente viu isso lá, as revoltas dos camponeses, lá no sétimo ano vocês estudaram isso. E até o processo de formação dos países tem a ver com isso, né? Os nobres que não tinham exército precisaram de outro nobre, e daí cederam poder para o outro nobre, formação dos reinos que vão dar origem aos países. A própria peste, a gripe espanhola, que dizimou uma população muito grande, uma crise econômica por conta dela. Então, assim como elas entraram para a história, essa também vai entrar. Agora, vamos ver como que ela vai entrar, né? Para a história. Não sei exatamente como isso vai acontecer. Mas falando em crise, a gente está falando de uma crise que não é uma crise de uma pandemia, mas é uma crise econômica, que a pandemia também possivelmente vai gerar uma crise econômica, né? A gente já está vendo isso aí por conta do desemprego, e aí se tem desemprego não tem consumo, se não tem consumo a indústria demite, se a indústria demite não tem salário, não tem consumo, aquele círculo econômico, o ciclo econômico, acaba não funcionando.
A gente está falando de uma crise, que é a crise de 29, que vai afetar profundamente o Brasil, não só o Brasil, mas a história do mundo, e vai acabar levando à Segunda Guerra Mundial. Né? Porque a crise de 29 na Europa, por exemplo, vai permitir a ascensão dos regimes nazifascistas. Nazismo, fascismo, na Itália, na Alemanha, mas também na Espanha, em Portugal, no próprio Brasil, e nos países latinos, de modo geral, Argentina, México, a gente vai ter a instalação de regimes nazifascistas ou fascistas. Mas vamos voltar. Primeiro entender a crise de 29. Depois a gente vai para o nazismo e para o fascismo. E eu deixei como tarefa para vocês, no planejamento, o exercício da página 150, 151, as questões 1 a 4. Certo? Espero que vocês tenham feito. Vamos lá. Começa o exercício na página 150 com uma propaganda dos Estados Unidos da década de 20. Década de 20, os anos loucos, os anos dourados. Então, o período do crescimento econômico norte-americano. Daí pergunta assim, que relação se pode estabelecer entre a imagem e o American Way of Life, modo de vida americano, adotado nos Estados Unidos nos anos 20? O que é o American Way of Life? O que caracteriza o American Way of Life? A euforia norte-americana pelo consumo. Ótimo, consumo. A euforia do consumo. O que está escrito no cartaz? Alguém sabe traduzir? Não sei. Qual a página, professor? 150. Valeu. The World's Greatest. Sabe como é que fala isso? O que significa? Maior do mundo. Maior do mundo. Máquina de costura. A máquina de costura maior do mundo, é isso? Melhor do mundo. A melhor máquina de costura do mundo. É isso? E daí? Que relação é possível? Oi? Quê? Oi? Que relação é possível entre a imagem e o modo de vida americano? Tem que sempre fazer propaganda que tem o melhor que você não tem, para consumir mais. A propaganda de aquilo traria felicidade para o povo. Traria felicidade? Foi o que eu botei na B. O que está estimulando ali? O consumo. O consumo, né? A propaganda estimula o consumo e relaciona isso ao quê? Fazendo pra gente comprar porque é uma das melhores máquinas de costura. Isso gera o quê na gente? Felicidade. A vontade de comprar. Felicidade, ótimo, que é a característica da cultura ocidental hoje, galera. A ideia de que o consumo gera felicidade. Então, a imagem estimula o consumo e relaciona a felicidade. Olha lá a carinha de feliz da senhorinha costurando lá as calças do rapaz. E até ele está feliz com isso. Né? Ali virado do avesso, do jeito que está. Mas está rindo. Então, a ideia de que a indústria está produzindo muito, gerando consumo, e as pessoas estão felizes com esse novo modo de vida, que é bastante consumista. Depois, qual era o argumento usado pelos meios de comunicação, rádio, na época, né? Jornais, cinema, de massa, para incentivar o consumo na American Way of Life? Que se tu comprasse aquilo, traria felicidade. Traria felicidade, o que mais? Com relação daí. Do ponto de vista individual, o consumo traz felicidade. Do ponto de vista econômico, isso ajuda o país a crescer. Gente, preste atenção nas propagandas hoje, quando estiverem vendo televisão, preste atenção na propaganda, como elas criam
uma necessidade. Elas querem mostrar para a gente o quanto a gente precisa daquele produto e o quanto a gente vai ser feliz com ele. Olhem as pessoas que tem na propaganda, como elas se comportam. Né? Vende um sonho, a propaganda ela vende, por exemplo, propaganda de margarina. Né? Ela não vende só a margarina, ela vende um padrão feliz de café da manhã, da família reunida. Na verdade, é um padrão que ninguém nem consegue cumprir, né? Mas ela vende um sonho de felicidade todo em função da margarina. Toda a propaganda é criada para isso, né? O capitalismo tem a ver com isso. O capitalismo ele cria uma necessidade daquilo. Por exemplo, ninguém pensa hoje viver sem ar-condicionado. Quem tem ar-condicionado sabe disso, né? Como é que seria minha vida sem ar-condicionado? Digo, mas há 50, 30 anos atrás, era raríssimo quem tinha ar-condicionado. As pessoas viviam. Então, se criou o aparelho, cria-se a necessidade daquele aparelho e o hábito de viver com ele. Ninguém mais quer abandonar o ar-condicionado. Ainda bem que tem. Vamos lá. Você já comprou algo sem que tivesse necessidade? Por quê? Muita coisa. Sim. Porque eu vi aquilo ali, tipo, eu achei legal, mas não era uma coisa que eu precisava. Mas eu precisava comprar porque eu gostei daquilo, mas não que eu preciso. Sim. Eu botei... Mas eu à vontade, sim. Eu botei que me traz uma felicidade momentânea. A gente que, no momento que a gente vê, a gente quer, mas que se torna inútil conforme o tempo. Sim, na loja, tu vê um brinquedo, por exemplo. Necessidade é de relativo, né? Aquele brinquedo ali é legal, mas depois fica jogado em casa. Roupa também, umas roupas que Olha que legal a gente perceber isso, né? Quanta coisa a gente compra por uma necessidade daquele momento, assim, na verdade, gostou do negócio, mas nem precisa dele, né? Depois que compra, a gente se dá conta, eu nem precisava disso, né? Se arrepende. Né? Mas o que torna uma coisa necessária ou não? O hábito, eles te convencem, a propaganda te convence que aquilo vai facilitar a tua vida, por exemplo. Mas se for ver por um lado, necessário mesmo é só comida e água, né? E o básico da roupa, né? Mas vamos pensar, quer ver, ó? A propaganda te convence, ou a cultura capitalista, de modo geral, não só a propaganda, né? Te convence que a geladeira nova é melhor, que ter uma máquina de lavar louça é uma beleza. Com certeza, né? A propaganda faz realidade, muitas vezes. Aquele brinquedo... Sua máquina de lavar faz diferença, velho. Faz, né? Mas daria para viver sem. Né? Tá. Eu vivo sem a minha. Né? Na casa do meu pai tem, mas eu estou acostumado com ela, mas quando eu vim morar sozinho, eu tenho que lavar minha louça. Tem um vídeo, não sei se vocês conhecem, Rita Von alguma coisa. É uma drag queen formada em literatura e artes, que faz uns vídeos no YouTube, ela tem um canal no YouTube, e que ela vai falar sobre a cultura de massa no capitalismo, Adorno e a cultura de massa, se não me engano, e ela é mega teórica, tá? Ela conhece muito teoria. Ela tem uma leitura, ela é marxista, né? Mas ainda assim, ela tem uma leitura sobre o mundo capitalista muito teórica, e ela conhece muito. Eu vou tentar achar esse vídeo para mostrar para vocês. Porque ela fala muito sobre isso, sobre a questão da propaganda, sobre a necessidade, e como que o Adorno, que é um filósofo, inclusive, que fugiu do nazismo, né? Foi para a Inglaterra, depois para os Estados Unidos, e ele vai estudar a cultura proletária, como que a cultura burguesa convence o proletário de que o tempo livre dele é um desperdício de dinheiro. Então, ela vai falar sobre a questão da propaganda, da cultura, dentro do contexto do capitalismo, né? Muito bom esse vídeo dela. Vou tentar achar para mostrar para vocês. Acho que uns 3 dias atrás
eu assisti esse vídeo e ainda me lembrei de vocês. Conhece Rita Von alguma coisa? Ela tem uma série de vídeos, podcasts, chama? Não sei como é que é o nome. Podcast? Eu acho que é podcast. Em que ela traz temas diferentes, assim, por exemplo, ela fala de equinarciso na cultura ocidental. E assim, ela faz o menor sentido o equinarciso no Brasil. A gente tem o pé na África, né? Então, o pé na África, o pé na aldeia, e a gente está falando de equinarciso, então a imposição da cultura europeia como padrão. Então, ela é muito teórica, ela conhece muitos autores, tá? Ela cita muito Adorno, Freud, Lacan, Marx. Ela cita muitos autores, ela é muito boa nesse sentido, e é um vídeo bem bom. Vou tentar achar e trago para a gente conversar sobre essa questão da cultura do consumo e da felicidade que isso traz para a gente naquele momento, né? Bom, vamos lá. Então, a gente já comprou várias coisas, e aqui eu me coloco junto, tá? Como herdeiro da tradição da cultura burguesa, também consumo e tenho uma felicidade naquela hora, e depois a gente pensa, tá, e agora? É que nem comida, né? É que nem comida, né? Dá uma vontade louca de comer uma coisa, vai lá, compra, e daqui a pouco, tá, e agora? Qual é a próxima? Identifique a alternativa incorreta, questão 2, e justifique sua escolha. Entre as razões da Grande Depressão, da crise, podemos citar, o que vocês colocaram? O fim da guerra. O fim da guerra. Cadê? Qual a alternativa que está? Então, eu não peguei nenhuma das alternativas. Mas é das alternativas, né? Nhê. O que vocês botaram? Entre as alternativas, qual pode ser uma razão da Grande Depressão? A D. A erosão do tempo na Botei a Terra. D. Vai virar aquele Eu botei a A porque tava falando Eu que a coloquei A. incorreta. A incorreta é a A. Ali diz assim, ó, a distribuição de riqueza entre um número maior de pessoas. Gente, ó, se a riqueza tivesse sido distribuída igualmente nos Estados Unidos, se os proletários norte-americanos tivessem o salário aumentado, se tivesse crescido também na década de 20, quando a Europa parou de comprar, eles comprariam. Teriam um mercado interno para comprar. Como a riqueza não foi distribuída igualmente, quando a Europa parou de comprar, os operários norte-americanos não conseguiam consumir aquilo que eles produziam. Por isso que quebrou. Entenderam por que a A está errada? Eu lembro que essa informação, se vocês pegarem os vídeos anteriores, quando a gente começou a falar sobre a crise de 29, eu falei assim, ó, guardem essa informação. O dinheiro que está entrando nos Estados Unidos não era distribuído igualmente. Os operários, na lógica do capitalismo, e a lógica é essa, eles eram explorados. Não tinha uma distribuição da renda igualitariamente. Né? Então, o operário ganhava o menos possível. Então, quando eles pararam de vender para fora, para a Europa especialmente, e até para os outros países, tá? Que passam a comprar da Europa e deixam de comprar deles, esses operários não conseguiam comprar aquilo que eles produziam. Então, começa a ter um grande estoque, diminui o preço, demissão, fechamento, corrida para vender as ações, crise de 29. Então, a A está errada por causa disso, porque não teve uma distribuição maior da riqueza, né? Pelo contrário. A riqueza ficou concentrada nas mãos da burguesia norte-americana. Essa, sim, viveu os anos loucos, que no vídeo que a gente vai ver na sexta-feira, mostra bem o que são esses anos loucos, tá? Na música, na vida, tudo. 3. Quais foram as principais medidas do New Deal, novo acordo, adotada por Roosevelt no início do seu governo? O Francisco Delano Roosevelt foi o presidente que foi eleito na crise. Que medidas ele tomou para reconstruir a economia norte-americana?
Investimento maciço em obras públicas, a distribuição. Investimento em obras públicas. Por que, Tiago? Por que o Estado passa a investir em obras públicas? Porque. Ai, tu tinha explicado isso na última aula, me esqueci. Quem ajuda? Alguém? Do fundo das trevas. Ah, tá, porque daí gera emprego, o dinheiro fica concentrado dentro do país. Ó, Tiago, olha aqui para mim. Na cama mesmo. A tela tá branca para mim. Ah, tá branca? Ó, não, se bugando. O Estado gera emprego. Os operários passam a receber salário. Passam a consumir. Como eles começam a consumir, a indústria volta a produzir. A indústria vai pagar imposto para o Estado. O Estado gera mais emprego, que gera salário, que gera consumo. Então a economia volta a funcionar. Essa é a grande questão. O Roosevelt é um governo capitalista, tá? Mas ele é intervencionista. Tipo Barack Obama. É intervencionista. Trump é um neoliberal. Ele não intervém na economia. Por exemplo, o Brasil estava numa crise quando teve a eleição, agora, o Haddad e o Bolsonaro. Né? Antes da pandemia, inclusive, o Brasil já estava numa crise econômica. Quando o Bolsonaro foi eleito, tinha uma proposta de intervenção na economia? Não. De gerar obras públicas, por exemplo? Não, tinha privatização. Não tinha, tá? Porque é uma questão ideológica, Matheus. Do ponto de vista da ideologia, é o Estado mínimo. O que o Estado vai fazer na economia para fazê-la funcionar? O Estado vai diminuir leis trabalhistas, diminuir imposto para empresário, para fazer com que a economia volte a funcionar. Isso é uma questão ideológica, não é nem a questão de certo ou errado aqui. Então, a princípio, não teria uma intervenção do governo no sentido de criar obras. Pelo contrário, o Estado vai diminuir a máquina, privatiza as empresas para que o Estado não tenha essa função de administrar isso. Passa para a iniciativa privada. Essa é uma proposta neoliberal. O Roosevelt não é um neoliberal. O Roosevelt é um intervencionista. Ele intervém na economia criando obras, trazendo para si a tarefa de fazer a economia funcionar. Inclusive, ele vai fazer leis trabalhistas. Uma outra ação que ele faz aí, obras, leis trabalhistas, para que evite que o operário seja demitido, para não contratar criança. Isso vai ser criado pelo Roosevelt. E mais? Novo acordo lá. Além de obras públicas e leis trabalhistas. Controle sobre a produção. Controle sobre a produção. Como é que ele vai ajudar os agricultores? Oi? Como ele vai ajudar os agricultores? Se tiver controle na produção, assim vai produzir mais por um preço menor. Então, o pessoal vai começar a comprar novamente. Subsídio. Subsídio para a produção agrícola. Como é que escreve isso? Eu estou sem o Word aberto. Subsídio, com S. Subsídio é emprestar dinheiro para agricultor com juros bem baixos. Para ele investir em máquina, para voltar a produzir. Então, o Estado subsidia a agricultura. Subsidiar a agricultura, essa palavra vocês ouvem no jornal hoje em dia. O subsídio do governo para a plantação da soja, não sei o quê. O governo baixa os impostos para que o produtor de soja volte a produzir e cresça economicamente. Então, subsídio na agricultura, leis trabalhistas, geração de obras, salário mínimo. Essa é uma lei trabalhista que foi criada pelo Roosevelt. Jornada de trabalho reduzida, ao invés de trabalhar 14 horas, tem que trabalhar no máximo 8, daí o dono é obrigado a contratar outro.
Então, mais gente vai ter emprego. Então, essas leis trabalhistas tinham como objetivo fazer com que a economia voltasse a funcionar. Esse era o plano do Roosevelt, que é copiado em vários governos. Depois, leia o texto com atenção. A crise de 29 e o Brasil. Vai falar do Brasil ali na crise. Por que a crise nos Estados Unidos atingiu tão fortemente o Brasil? Porque os Estados Unidos, tipo, comprava e vendia tudo. Isso! O Brasil comprava as coisas. Porque os Estados Unidos é o maior comprador do café brasileiro, tá certo? Brasileiro. Daí foi a crise. E daí, depois, quais foram os efeitos dessa crise no Brasil? Então, ó, os Estados Unidos, que era o maior comprador do café do Brasil, pararam de comprar. Qual é o efeito? Começou a ter várias sacas de café, sobraram um monte de sacas, daí eles tiveram que subir. Não lucravam. Ó, isso aí, ó, luta, certo? Ó. Se para de vender, o estoque fica maior. Se o estoque fica maior, o que acontece? Fica mais barato. O lucro diminui. Mais barato, o lucro diminui, ótimo. Se o estoque fica maior, está mais barato, não adianta eu produzir mais. Porque se eu produzir mais café, vai baixar ainda mais meu lucro e o preço do café. Então, se eu não produzo mais, o que eu faço? Eu sou o dono da fazenda, demito. Começa a demissão no Brasil. Então, ó, os Estados Unidos pararam de comprar. O Brasil vai ter um super estoque de café, o preço vai cair e os produtores começam a demitir os funcionários, os trabalhadores da área rural. Que vão para onde? Demitir esse povo vai para onde? Cidades? Para a cidade. Chega na cidade e não tem emprego, porque não tem indústria. O Brasil era pouco industrializado. E daí a cidade começa a virar uma efervescência perigosa, inclusive, de pessoas desempregadas, passando fome, sem condições de manter a sua família. O Brasil começou a ficar perigoso. E outra, camponês, trabalhadores urbanos, proletários, são ideologicamente o quê? De modo geral, tá, gente? Pobre. Oi? Pobre. Não, mas ideologicamente, pobre ele é mesmo. Ele é pobre justamente por isso. Ideologicamente, essa massa de camponeses desempregados, agora indo para a cidade, proletários urbanos, essa massa de trabalhador, ideologicamente, vai se associar a que teoria, a que ideia? Comunismo? Ao comunismo. E daí começa a crescer no Brasil o movimento comunista. É tanto que é nesse período que vai ter a fundação do Partido Comunista, né, que vai lutar pelo fim do capitalismo no país. Daí a gente já viu isso em Vargas, por exemplo, né, que a manutenção do Vargas tem a ver com o crescimento do comunismo. O comunismo estava crescendo tanto que Vargas cancela as eleições, mesmo que de forma forjada, cancela as eleições para se manter no poder, e ele teve o apoio da burguesia brasileira para evitar que isso acontecesse. Esse foi o primeiro momento do crescimento comunista no Brasil. A gente vai ter um outro momento aí, que é no governo do Jango, e daí os militares, para evitar que o Jango fizesse as reformas que são consideradas comunistas, reforma agrária, reforma tributária, reforma isso, reforma aquilo, depois nós vamos entender isso, os militares, então, tomam o poder. Né? Mas acho que é isso. Com relação à crise de 29, quero saber se ficou alguma dúvida com relação ao exercício. Não. Tudo bem?
Pode só repetir as 5, por favor? Oi, desculpa? Pode só repetir as 5? Assim? Ah, não, a 5 a gente não corrigiu. Ah, A 5 não era. é que eu tinha ido É no porque a banheiro, 5 vai voltei. entrar. Tem que tinha corrigido. É a 5 vai entrar no fascismo? E o fascismo a gente não começou a estudar ainda. Vamos terminar a crise. Semana que vem eu termino a crise e já vou marcar a prova. Tá? Sobre crise de Tá bom. 29. Para não acumular com o fascismo. O fascismo é maior. Tudo bem? Então, se não tem dúvidas, pode ir para o pátio. Dispensados. Certo? A gente se vê na sexta-feira para ver o vídeo juntos. Ok? Beleza. Boa semana para vocês. Paz de Cristo. Falou. Tchauzinho. Paz de Tchau, tchau. Cristo. Onde eu tô ligado?